preços e a comida sobe em todo lado, mas enfim, nós vamos fazendo. Sabem que lá no Redil ficou toda a gente de boca aberta como é que nós vendemos arepas a €1. Ou arepas recheadas, estou a dizer na cafetaria, a €1,50. Como é que vocês fazem tal coisa? E eu, pois, olha, não sei. Mas, enfim, César, uma arepa a €1, parece-te bem? É baratinha, não é? Nem um café custa €1 agora, mas nós continuamos a fazer uma arepa a €1. Porquê? Porque o nosso objetivo não é lucrar com estas coisas. A nossa igreja mantém-se com o plano financeiro de Deus, que é quando as pessoas dão os seus dízimos e as suas ofertas, e para além disso não temos intenção de formar mais nenhum tipo de negócio. Então, estou muito contente por vos ver todos aqui. Hoje vou dar um tema que eu penso que vai ser de grande ajuda para a nossa igreja. É um tema que eu já dei no Redil, neste Redil passado, a maior parte de vocês não ouviu o tema, e creio que é muito, muito útil. Porquê? Porque se há algo que a Bíblia nos ensina, é que de uma ou de outra maneira, nós temos que confrontar os pecados. Se não os confrontamos, eles permanecem no mesmo lugar. E vamos já diretamente para a Bíblia. Atos, versículo 19 do capítulo 3, diz o seguinte. A sala está mais fresquinha hoje, não está? Não sentem a diferença? Foi o Bruno que pôs um bocado de gás aí no nosso ar-condicionado, não foi? Dá-lhe gás. Isso agradece bastante. Bom, Atos 3,19 diz assim. O que é que diz, Regina? Não diz nada? Não diz nada. É lá, vê-se bem agora, não é? Vê-se bem. Então diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que é arrepender? Reconhecer os pecados, pedir perdão. O ato de arrependimento é quando eu vou numa direção, dou-me conta que estou mal e digo, epá, eu não posso continuar a fazer isto. Então vou fazer outra coisa. Estou mal, eu não posso continuar a levantar ao meio-dia, porque não posso ser um sem vergonha e tenho que começar a trabalhar. Então dou-me conta e digo, vou passar a levantar-me às 7 da manhã. O que é o arrependimento? Levantar-me às 7 da manhã. Não é chorar, que eu não consigo levantar. Isso não é arrependimento. Isso é pieguice, é choro, é lágrimas de crocodilo. Não, a Bíblia menciona o arrependimento é mudança. E depois diz o texto, arrependei-vos e convertei-vos, que é finalizar este processo de mudança. Ok? Significa criar um hábito. Eu levantava-me ao meio-dia, passar a levantar às 7, tomei uma decisão, e agora para que esse hábito permaneça, eu tenho que continuar a levantar-me às 7, até que um dia, seja dali a um mês, dali a 6 meses, eu já me levanto até sem o despertador. Na vida cristã é assim, nós arrependemos inicialmente do nosso pecado, com o tempo convertemos-nos, andamos numa vida diferente, e o futuro vai ser a melhor versão do Fábio, a melhor versão do Bruno, a melhor versão do Edison e assim por diante. Ok? Então o texto diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. São duas condições. Para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então, os tempos de refrigério são tempos de paz com Deus. Para que isto aconteça, para que nós tenhamos paz com Deus, é necessário aniquilar das nossas vidas o pecado. E a Bíblia ensina-nos que todo aquele que crê na obra que Jesus fez na cruz, significa que morreu e ressuscitou, sendo Deus, ressuscitou em corpo, e não só em espírito, em corpo. Os discípulos podiam tocar nele, podiam comer com ele, ok?
Quem crê na obra de Cristo, pela fé, somos perdoados da nossa natureza pecaminosa. É o que a Bíblia chama, quando tu começas a ler a Bíblia, e diz o pecado, em singular, não pecados em plural. Quando diz o pecado, é a condição que o homem estava sem Deus. Tinha uma natureza do pecado, ok? E quem crê em Cristo é perdoado dessa natureza de pecado, porque percebemos que não podemos nunca cumprir a lei de Deus. Significa, Deus diz não roubarás e nós já roubamos. Deus diz não mentirás e nós mentimos. Deus diz não adulterar, que significa não ter relações sexuais fora do matrimónio, e nós fazemos. Enfim, uma série de coisas que Deus diz não façam e nós percebemos que não conseguimos cumprir. É por isso que temos uma natureza pecaminosa. Mas quando cremos na obra de Cristo, então somos religados a Cristo. Nascemos de novo e deixamos de estar separados de Deus. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram. Portanto, não te sintas ofendido quando eu acabei de nomear pecados dos quais tu ainda cometes. Porque a Bíblia diz todos, inclusive eu, pecaram. E careceram da glória de Deus. Significa, e porque pecaram, estão longe da glória de Deus. Jesus dá-nos vida para quem crê em Cristo. E dá-nos uma vida que, no fundo, ela transforma a nossa natureza. Nós deixamos de ser pecadores, como a maior parte das pessoas que foram à Igreja Católica, à catequese, lhes ensinam toda a vida. Nós somos sempre pecadores, aos olhos da Igreja Católica, mas aos olhos de Jesus não. Nós éramos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus, mas como cremos na sua obra, agora Jesus diz que tu e eu somos santos. Os santos não são aqueles que estão nas igrejas. Tu e eu, se cremos em Jesus, diz a Bíblia, agora tu és santo. Não é no fim da tua vida. Tu és santo quando crês em Cristo. O que é que acontece? Passas a ter uma natureza santa que ainda luta com o pecado. Lembra-te do exemplo de levantar cedo. Eu agora levanto-me cedo, mas ainda me custa levantar cedo. Mas efetivamente levanto-me. Não conta dizer ao contrário. Não, eu quero me levantar cedo, mas nunca me levanto cedo. Então não houve arrependimento. Ok? Consegue-se perceber bem o exemplo? Muito bem. Então nós já não somos pecadores por natureza, somos santos que lutam com o pecado. Obviamente que estou-me a dirigir àqueles que já creem na obra salvadora de Cristo e entregaram a sua vida a Cristo. Mas o que a Bíblia nos ensina é que a partir desse momento em que houve um arrependimento da nossa vida de pecado para receber a Cristo, temos que mudar o nosso estilo de vida, e é isso que significa converter-se. Uma coisa é ser salvo, quando tu te estás a afogar numa piscina e pedes ajuda, ou alguém põe a mão e te tira e te salva num só momento, ou não te salva e te afogas. As pessoas pensam que a salvação ela é progressiva, como se fôssemos salvando devagar uma pessoa. Não, a pessoa está quase a morrer, se a salvamos, salvamos. Agora, o processo de depois tirar a água dos pulmões do rapaz, secá-lo, pô-lo bonitinho, pô-lo impecável, isso é o processo de santificação, o processo de conversão, que vai durar, esse sim, toda a nossa vida, até que Jesus olhe para nós e diga, olha, com o Fábio já fiz o que tinha que fazer, vou levá-lo à minha presença e está bom. Não sei se vai ser aos 60, não sei se vai ser aos 45, não sei se vai ser aos 90, não faço ideia quando é que o Senhor me vai chamar à sua presença, mas será quando Ele bem entender. E aí termina o meu processo de santificação. Entendem mesmo as coisas? Arrependimento
e conversão. Então é necessário mudar o estilo de vida e por isso precisamos, mesmo que já sejamos salvos pela obra de Cristo na cruz, necessitamos de continuar a arrepender-nos dos nossos pecados, agora sim, no plural, que é as nossas condutas pecaminosas, que são fruto daquilo que nós éramos antes. Significa os hábitos que nós ainda não contrariamos, porque eu, quando me converti a Cristo, eu não tive um ataque de amnésia, sempre digo isto. Eu não disse, agora acredito em Cristo, não sei como é que me chamo, não sei que idade é que tenho, não me lembro do que é que fiz para trás. Não, simplesmente lembro-me de tudo, sei de tudo o que fiz, só que quero caminhar diferente, ok? Então, as coisas que eu fiz na minha alma, apesar de ter um espírito vivo, elas vão ainda afetar a minha forma de ver a vida. Por isso vemos cristãos que começam hoje a entregar a sua vida, mas ainda há coisas que não veem erradas, há coisas que ainda não sentem vontade de mudar, mas com a comunhão com o Espírito Santo, por isso é que nós perguntamos sempre, tens orado? Tens lido a Bíblia? Porque é o Espírito Santo que vai convencer de pecado, de justiça e de juízo. Esse é um trabalho de Deus, não é o meu. O meu, eu prego a palavra na esperança que o teu coração, confrontado com a palavra, com a ajuda do Espírito Santo, diga, é verdade, eu tenho que mudar isto. Eu já ouço isto há 2 anos. Tenho que deixar a fornicação. Tenho que deixar as drogas. Tenho que deixar de falar mal aos meus pais. Tenho que deixar de ser um orgulhoso que ninguém pode comigo. Esta é a ideia, ok? Confrontar o pecado. Por certo, foi o que Natã, o profeta, fez com David. David, depois de ter pecado, andava na vida dele normal, como se não tivesse acontecido nada, e o profeta chama David, anda cá, quero-te contar uma história. Olha, o que é que tu achas de alguém que tendo tudo, não precisando de nada, foi cobiçar a ovelhinha do outro e foi lá tirar-lhe a ovelha e depois ainda o matou? E o David, esse rapaz tem que ser aniquilado. E o profeta disse, meu querido David, eu estou a falar de ti, foi isso que tu fizeste ao teu amigo. E por isso é que é confrontar com o pecado, porque nós não nos damos conta que estamos a pecar, ok? Mas o texto dizia, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, limpos, ok? Então, vamos ver hoje, e aqueles que já me ouviram no redil vão ouvir agora em português e vão ouvir segundo a perspectiva para a nossa igreja, ok? Vamos ver 7 características que não são por ordem, não são passos a seguir, mas que são indispensáveis para que o arrependimento seja efetivo na nossa vida. Significa, se tu não vês o pecado debaixo destas 7 características, segundo estas 7 perspectivas, o teu arrependimento é impossível que seja verdadeiro. É impossível. Porque a única maneira de nós nos arrependermos é se estas características fazem parte da nossa vida agora. Caso contrário, é um arrependimento superficial e por isso tu percebes, mas porquê é que eu não mudo? Porquê é que eu não mudo? Porquê é que passam os anos e continuo na cepa torta? Porque não há verdadeiro arrependimento. E portanto, faltará alguma destas características, volto a dizer, ela não é por ordem. Então o meu papel hoje é aprender com o apóstolo Paulo. E quando ele dizia nas suas cartas a Romanos, por exemplo, ele tratava de mostrar o pecado como sumamente pecaminoso. Era a sua função, para que ninguém quisesse pecar. Para que ninguém desejasse pecar. Estas são as 7 características. Vamos começar pela primeira. Quem está a tirar notas, não sei se tiraram os títulos. Não? Não faz mal. Primeiro é entender a gravidade do pecado. Se tu e eu não entendemos que o pecado é grave, o arrependimento ele não é nunca efetivo. Romanos 6,23 diz assim:
Porque o salário do pecado é a morte. A retribuição do pecado, o que tu vais receber quando pecas, é morte. Eu uso sempre este exemplo, o exemplo dos cigarros, porque é muito evidente. Eu também já fumei e não sei porque é que continuava a fumar, não faço a mínima ideia, porque é um produto, há outros que não nos informam desta maneira e também nos matam. Mas é um que diz claramente, fumar mata. Se o fumador acreditasse que fumava um cigarro e caía para o chão, pum! Mais ninguém fumava. Não tenho a mínima dúvida disso. O problema é, como não mata logo, tu dizes, eu gosto disto e logo se vê. Tu dizes, eu dizia e todos os fumadores dizem. É assim. Significa o quê? Que o fumador não acredita que o tabaco mata. Pode lá dizer, pode aparecer lá a fotografia de um pulmão estraçalhado, enfim, o que eles lá põem para lá. Nós não acreditamos que isso é verdade. E não acusem já todos os fumadores, porque aqueles também que bebem 7 litros de Coca-Cola é a mesma coisa. E aqueles que comemos não sei quantos quilos de doces é a mesma coisa. Porque que eu saiba, a Bíblia diz, cuida o corpo que é templo do Espírito Santo, não diz, não fumes. Diz, não fumes, não fazes outras coisas, cuida o corpo. Okay? Eu não estou a acusar a nada, eu estou a trazer uma evidência que nós não acreditamos também que o pecado mata. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós não vemos isso como se fosse algo grave. A morte. Então, se eu peco e Deus perdoa, qual morte? Isso foi mais ou menos o que Adão e Eva acharam quando Deus disse, se comeres deste fruto, certamente morrereis. E eles, certamente morrereis? Não, acho que não vai ser assim. Deixa lá provar isto. E continuamos na mesma dinâmica. Significa que não vemos o pecado como algo grave. Todos os domingos tu ouves que não devemos pecar, sais por aquela porta e fazes tudo igual. Porque para ti esta palavra, o pecado gera morte. Não é verdade. Só que é. E por isso é que com o pecado, no espírito, tu cada vez vais ouvindo menos a Deus. Lês a Bíblia e é a mesma coisa que lês o jornal do desporto desta manhã. Por certo, o Sporting ganhou 4-1. Espetáculo. Enfim. Porquê? Porque para ti ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus é igual porque estás a morrer por dentro. O pecado mata. O pecado mata. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. A vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Pecar significa, alguns não estão familiarizados com esta palavra, pecar significa falhar com Deus. Falhar. E falhar prejudica-nos. Eu gostava que tu visse o pecado tão grave como vê o Paulo. O Paulo diz que o pecado é como a morte. Eu quero que tu vejas o pecado como o cancro. Pode haver muitas doenças, mas não há nenhuma atualmente que nos assuste como o cancro. Se tu receberes hoje um diagnóstico de cancro, tu não vais pensar, não faz mal, muita gente se safa do cancro. Muita gente fica curada. A primeira coisa que tu pensas é levaste um murro no estômago e dizes, como é que isto me foi acontecer a mim? Se eu estava tão bem. Temos uma senhora na nossa igreja em Espanha, começou com uma dor no joelho e ela dizia, estou incomodada com o joelho, tenho que ir ao médico, mas pronto, conseguiu um trabalho novo. E pensou, bom, não vou deixar o meu trabalho, ainda agora comecei a trabalhar, vou estar a pedir para ir ao médico, é assim, uma história. Foi ao médico, disseram-lhe que era o menisco, quando foram fazer exames, era cancro. De onde é que veio isto? Só tinha uma dor no joelho? Quem não tem dor no joelho? Eu tenho dor no joelho, dor nas costas. O que é isto? Quando o diagnóstico é cancro, todos nos assustamos. Porquê? Porque associamos o cancro à morte. E vemos como, e agora? E ouvimos pecado. E associamos a quê? A nada. Não vemos o pecado como grave. Eu gostava que tu e eu saíssemos aqui a ver o pecado como um cancro que está dentro do nosso corpo e que nos vai matar por dentro. E ninguém quer ter cancro. E nenhum cristão deveria querer ter pecado.
Por outra perspectiva, o pecado é tão grave, tão grave, tão grave para Deus, que Ele disse, eu tenho que resolver este problema, porque os homens vão morrer todos. E eu tenho que ir resolver o assunto. E veio à terra, morreu pelo pecado, pelo cancro espiritual da humanidade. Para nós não é grave, para Deus é tão grave que veio morrer numa cruz por causa disso. Então aquilo que tu dizes, já está, endireita-se no caminho, logo eu oro, Deus perdoa. Deus diz, não, é gravíssimo. O pecado é grave. Então a primeira característica para que o arrependimento seja genuíno tem que ser ver o pecado como algo grave. O pecado gera morte em nós. A segunda característica para que o arrependimento seja efetivo, para que depois do arrependimento nós nos convertamos, para que sejam apagados os nossos pecados e para que se cumpra aquilo que Deus diz que quer fazer. Ele quer pegar nos nossos pecados, atirá-los às profundezas do mar, para nunca mais se lembrar deles. O segundo ponto é que eu devia ter vergonha dos meus pecados e nunca orgulho. E às vezes encontramos-nos, sendo cristãos, a falar do pecado passado com muito orgulho, com muita altivez. Eu antes de ser cristão, eu fazia, eu acontecia, eu era um empresário, eu tinha não sei quantas namoradas, eu conhecia todos os gajos da droga, que como eu já ouço, fazia, acontecia. E há um orgulho no pecado que eu digo, não há arrependimento. Não há arrependimento. Porquê? Não têm vergonha do pecado. Não temos vergonha do nosso pecado. A Bíblia diz que as coisas que praticamos em trevas agora produzem-nos vergonha. Então quando tu sentes-te um campeão, um macho alfa, porque ias para a cama com tudo o que mexia, e agora tu não sentes dor de dizer como é que foi possível eu estragar o coração daquela rapariga? Como é que foi possível eu não ter em conta a outra vida humana? Se tu não estás nesse ponto, não tens arrependimento. Tens orgulho. E se calhar quando tiveres filhas, Deus queira que tenhas muitas. Muitas, muitas. Tu que és um garanhão, tu que tenhas muitas filhas e que sofras muito. Chores muito. Ok? Porque, claro, é tudo o que nós semeamos vamos colher, não se esqueçam. Érico, não possas rir, Érico. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Tudo o que semeiam vão colher, ok? Então, claro, tem que haver uma mudança de mentalidade. Nós mudamos das trevas para a luz. E agora o pecado tem que nos dar vergonha. Quando eu perguntei nas células a semana passada aos jovens aqui da idade do Samuel e alguns mais velhos, se tinham pecado esta semana, todos responderam sim, com naturalidade. Tipo do género, quem não peca? Quando eu disse, querem contar algum pecado vergonhoso? Ninguém falou. Claro, porque se tu vês o pecado como algo ligeiro, sim, pequei, tipo, hoje esqueci-me de lavar os dentes, lavo daqui a uma hora. Não, quando tu queres contar os pensamentos absurdos que tu tens na tua cabeça, que se vocês soubessem, se calhar nem me falariam, diziam, este não pode ser pastor, porque pensa com cada atrocidade, ok? O pecado tem que nos dar vergonha, tem que nos fazer sentir. Por certo, foi o que Adão e Eva sentiram. Quando pecaram, Deus disse, Adão, Eva, onde é que andam? E eles, bem, vem aí Deus, esconderam-se, taparam a sua nudez, sentiram vergonha de andar despidos. Antes não. Sente-se vergonha, e se a pessoa sente vergonha do seu pecado, é um arrependimento genuíno. Esta é a segunda característica. A terceira característica, acho que esta é que nos ajuda mais, é saber, conhecer, entender que o pecado traz consequências. Que é uma coisa que parece que nós cristãos nos esquecemos. Provérbios diz assim, Provérbios 28, 13. O que é que diz, Simão? Aqui não é até ao 23, não é? É só até mas o programa põe assim, não é? Okay. É que eles estão a experimentar um programa novo.
Bom, Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Significa aquele que esconde as suas falhas. Sabes quando tu te vestes e te comportas como um cristão exemplar porque é domingo? E o teu marido te diz, tu só és assim na igreja. E a tua mulher a mesma coisa. Tu só falas assim com o pastor, porque quando é comigo, ok? Sabem? Pronto, ok? Aquele que encobre os seus pecados, as suas transgressões, jamais será bem sucedido. É o que isto significa. Mas o que as confessa, estas transgressões, estas falhas, estes pecados, e deixa, não é só o que confessa. Aqui diz e deixa, não diz? As confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, confessas os pecados, deixas os pecados, alcanças misericórdia. E isto é ótimo. Só que o que é que este versículo não diz? Não diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, jamais terá consequências. Uma coisa é ter misericórdia, é alcançar a misericórdia. Significa que Deus me perdoou. Estou em paz com Deus. Pequei, peço perdão e imediatamente Deus me aceita. Imediatamente. O que o texto não diz é que não há consequências para as minhas falhas. O pecado traz consequências. Traz quase sempre consequências. Vamos outra vez ao exemplo do rei David. Rei David, o homem conforme o coração de Deus, diz a Bíblia. Era um homem que tinha... Algum de vocês acham, como eu, que o David pecou muito mais do que o Saul? Eu penso que sim. Pelo menos a Bíblia relata pecados mais horríveis, é que a palavra é horrível, de David do que de Saul. Saul desobedeceu. E também nós achamos que desobedecer não é um pecado grave, lá está. Enfim. E David não. David olhou para uma mulher que não era a dele. Coincidência das coincidências, era a mulher de um dos seus generais e amigo. Ele disse, o que é que isso importa? Faz mal, ele pode partilhar. Ok? Foi, teve com a mulher dele, com a Betseba, engravidou a mulher e o que é que pensou? Bom, vamos ter que esconder isto de alguma maneira. Eu não vou admitir o meu pecado perante todos. Então vou promover que o marido da Betseba se deite com ela e vou embebedá-lo. Já vou no terceiro pecado. Vou embebedar o meu amigo para que tenha relações com a mulher, mas como o amigo era tão firme e irte, ele dizia, como é que eu vou descansar com a minha mulher e deixar as tropas a lutar? Era um homem íntegro. Urias é daqueles homens que não fez nada para morrer da forma como morreu. E só é lembrado na carta aos Hebreus. Mas é lembrado, Deus não se esqueceu de Urias. Ok? David tenta tapar o seu pecado, não consegue, chega à conclusão, bom, para resolver isto, a melhor maneira é mesmo matar o meu amigo. Bem, o David era uma peça, não é? Mas pronto, eu vou matar o meu amigo, vou mandá-lo matar para que ninguém saiba. E pronto, e assim foi. Mandou as tropas e disse lá ao general, olha, quando avançarmos com as tropas abandonem o general e deixem-no morrer. Quando veio a informação, David, estamos a perder a guerra, ele não se importou se estava a perder a guerra. A pergunta do David foi, e o Urias? Está vivo? Não, Urias também morreu. Ok, está bem. Pronto, este é o David numa etapa em que estava cego pelo pecado. Ok? Cego pelo pecado. Entretanto, esta história não ficou sem consequências. David teve perdão de Deus. David não perdeu o seu reino como perdeu Saul. Deus teve misericórdia. Só que o que é que Deus disse a David? David, pelo que tu fizeste, o filho que está na barriga da Betseba não vai sobreviver. Consequência, o menino morreu. Mas não só isso, David, porque tu mataste o Urias, a espada vai estar sobre a tua família, e quando nós lemos o segundo livro de Samuel, vemos que a família do David é uma família que eu não queria ter nem que me oferecessem. Porquê? Porque o irmão viola a irmã. Outro irmão quer matar o outro irmão.
Matam-se entre eles. Depois querem matar o pai, querem roubar o reino ao pai. O pai tem que fugir. Depois os filhos morrem. Enfim, se não me engano, são quase 40 anos de embrulhadas familiares. E tu vais-me dizer a mim que o pecado não tem consequências? Estás disposto hoje a falhar com Deus, pedir perdão, Deus perdoar-te e teres 40 anos de consequências? É porque os cristãos parece que quando pedimos perdão a Deus, as consequências não existem. Isso é mentira. Se tu matas alguém, Deus pode te perdoar por seres um assassino, mas aquela pessoa morreu, desapareceu. Há consequências. Então ouve bem o que eu te estou a dizer. Pecar traz consequências, ainda que exista perdão. E se tu não sabes que o que estás a fazer hoje, fora da palavra de Deus, te trará consequências, mesmo que seja daqui a 35 anos, tu estás a ignorar a Bíblia. Por isso é que Deus veio à cruz. Porque então tu vais dizer, Fábio, mas eu sou cristão, a sério que me estás a dizer que eu vou sofrer 30 e tal anos por uma coisa que estou a fazer hoje? Sim! Por isso é que Deus veio à Terra. Porque o pecado é um vírus mortal, é um cancro. E não dá para tu dizer assim, logo se vê, por esse perdão mais à frente. A tua vida pode ser destruída. Uma das evidências disto é a Santa Ceia, em Coríntios, quando o Paulo diz, por causa disto, muitos de vocês, cristãos, estão fracos, estão doentes e já morreram. Porque não dão valor ao sangue de Cristo. São cristãos, estão fracos, estão doentes e até chegam a morrer mais cedo por causa do pecado. Então, se tu não entenderes que o pecado traz consequências, tu não te vais importar de pecar, porque tu dizes, peço perdão e já está. Eu estou-te a dizer esta manhã, pedes perdão, mas as consequências vêm. Se tu souberes que tens consequências da tua falha, tu não vais querer pecar. Dava o exemplo das crianças, neste exemplo lá, porque creio que é muito ilustrativo. Acontece com os meus filhos, acredito que aconteça também com os vossos. Quando eles falham e sabem que vão ter disciplina da parte dos pais, muitos deles, a primeira coisa que fazem antes da disciplina é dizer perdão. É o normal. Porquê? Na cabeça deles está, se o meu pai me perdoa, pode ser que não me discipline. Então tu, como pai, aplicando os princípios bíblicos, o que é que tens que fazer? Tens disciplina na mesma e o perdão vem depois. Porque se tu ensinas ao teu filho que se pedir perdão ou desculpa não tem consequências, ele vai achar o que alguns de vocês acham estando aí sentados. Eu posso pecar que não passa nada. Porquê? Porque não vos ensinamos, ou não nos ensinaram, que quando eu falho, há consequências. Sempre. Mesmo que o papá me perdoe, me abrace e me ame, porque nós amamos os nossos filhos. O perdão não tira as consequências. O perdão aproxima-nos do pai. É diferente. Quando disciplinamos o filho, depois da disciplina ele pede perdão, aproxima-nos do pai. Mas não tiramos as consequências. A disciplina. Tá! Bem, a partir daqui espero que já ninguém queira pecar. Eu não quero que uma coisa hoje afete a minha vida até aos 100 anos. Os divórcios afetam as crianças e os jovens durante anos, se não toda a sua santa vida. Esta história de que os pais um dia se levantam e dizem já não sou feliz, já não aguento mais. Que saibas que isso afeta a tua família para sempre. E depois lá temos nós que fazer um trabalho com a palavra, com a Bíblia, formar famílias novas com uma visão diferente, porque não tiveram a visão em casa. Tudo o que nós fazemos afeta as nossas vidas e tem consequências. Quarta característica, para que o arrependimento seja efetivo, é, finalmente, confessar os pecados. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, e tem um condicional, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purifica de toda a injustiça. Confessar os pecados não é uma coisa qualquer. É das mais importantes. A palavra confessar significa estar de acordo com Deus. Quando nós em tribunal confessamos,
que fizemos um delito ou um crime, normalmente tem uma atenuante. Porque confessamos. O que é confissão? Eu fiz algo de errado. Mas quando eu confesso, eu estou a dizer, sim senhor, eu sou juiz, aquilo que eu fiz foi errado. Agora, o curioso da Bíblia é que o que nos diz é, se confessamos os nossos pecados, Deus perdoa. O que significa, se não confessamos, Deus não perdoa. Porquê é que Deus não perdoa? Deus é mau? Não. Porque tu não estás de acordo que aquilo que tu fazes está errado. Só quando confessas, só quando tu dizes, Deus, eu quero confessar o meu pecado. Eu aproveitei-me da desvantagem daquela miúda para ter intimidade com ela. Isso significa, estás de acordo com o que fizeste, é errado. Deus, eu quero confessar o meu pecado. Eu respondo com ira aos meus pais. Confessar é dizer, eu concordo que desonrar os meus pais é falhar contra Deus. Por isso a confissão ela é importante. Eu falo sempre aqui dos exemplos da Igreja Católica, mas um dos exemplos que a Igreja Evangélica perdeu e mal foi confessar os seus pecados. Porque Santiago diz, confessem as falhas uns aos outros e serão curados. Mas nós, como temos a mentalidade do confessionário católico, deixamos de confessar os pecados. E passamos a dizer, isso é comigo e com Deus. Quando a Bíblia é clara, confessem os pecados uns aos outros, significa com alguém de confiança, com um irmão teu, abre o coração, põe-te de acordo. Jesus diz por outras palavras, se vis um irmão pecar, alerta-o e salvarás o teu irmão. Alerta-o e salvarás o teu irmão. Nós, por tradição ou por querer fugir de uma tradição, perdemos esta noção de que os pecados são para ser confessados. Significa admitir que erramos, para ser curados, para que Deus nos perdoe. Não é para que nos digam, bom, então vais orar ou vais ter que rezar 10 Pais Nossos e 20 Ave Marias. Claro que não é isso que eu estou a dizer, mas é para que tu, ao confessares, tu entras de acordo com Deus e aquilo que tinhas feito de errado, porque não estavas de acordo com Deus que era errado. Tu dizias, mentir, toda a gente mente, como não vou mentir? Isso não é confessar. Não estás de acordo que mentir é errado. Entendem a noção de confessar e o poder de confessar? Quando nós confessamos, Deus diz, então o Fábio afinal está de acordo comigo. Então se estamos de acordo, estás perdoado, meu filho. É isto. Se eu não confesso, como é que Deus me vai perdoar? Eu não estou de acordo com Ele. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu vim para que vocês tenham paz com Deus. Para termos paz com Deus, temos que confessar os nossos pecados. A Deus, claro. Se pudermos confessar a uma pessoa de confiança, ao teu pastor, ótimo. Ao teu líder, ótimo. Se achares que não é de confiança, perdoa e não confesses mais. Porque também às vezes não somos de confiança. Uma das coisas que os jovens nos dizem no redil é: poça, estou contei-te coisas minhas e passado 2 dias a minha mãe vem falar comigo. Claro. Quando abriram o nosso coração, nós fomos a correr dizer à mãe, olha, o teu filho, isto. Aquele rapaz nunca mais vai falar contigo. Claro que não fazemos por mal, nós queremos ajudar as crianças. Mas temos que ser sensíveis. E no pastoral, quando tu e eu pastoreamos as pessoas, nós temos que entender que aquilo que as pessoas abrem o seu coração não é para andarmos a conversar em todo o lugar, nem pensar. Quanto muito falas com alguém da autoridade para nos ajudar. Obviamente que eu falo com os meus pastores sobre algumas questões vossas, porque eu necessito de ajuda. Porque vos queremos ajudar, mas não posso andar a falar do Ricardo com o Bruno e do Bruno com não sei quem, porque não é assim. Tem que haver uma relação de confiança. Com Deus tens essa confiança e tens que arranjar alguém de confiança na tua igreja para abrir o teu coração, para seres sarado, para confessares os teus pecados. Porque muitas vezes dizemos, não, é comigo, é com Deus. Então lê Tiago. Te convido a ler Tiago. São 5 capítulos. São, não são? São 5 ou 6? 5. Lê Tiago esta semana e depois diz-me se é contigo e com Deus. Lê a Bíblia antes de dizeres parvoíces. Quinta característica. É mais forte. Mas para mim é a que eu mais gosto. Se tiver que... Volto a dizer, isto não é por ordem. Isto tem que acontecer no nosso coração
para que o arrependimento seja genuíno. Temos que odiar o pecado. Odiar. Vou ler Ezequiel 36, 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons, fizemos bom, está tudo bem, o que não foi bom, tereis nojo de vós mesmos, não é dos outros. Okay? Nós somos profissionais. Não, aquele pecou, não quer estar com ele, não. Nojo de nós mesmos e das nossas transgressões e das vossas iniquidades e das vossas abominações. Outras versões dizem a mesma palavra, tereis ódio. Pensar naquilo que fazemos de errado nos dará raiva. Passaremos, o que Ezequiel está a dizer é que um dia, tu e eu, passaremos a odiar o pecado, a odiá-lo de morte. Ora, a Bíblia também diz em Santiago, que as nossas tentações vêm de dentro. As nossas concupiscências não é Deus que nos tenta, é o pecado que está dentro de nós que nos tenta. Significa, é uma forma simples, se tu não gostas de chocolate, tu não vais ser tentado quando acabar aqui o almoço, apetece-me um chocolate. Isso não vai acontecer contigo, ok? Porque não está o desejo lá dentro. Mas para outro, se calhar com este calor, pensará, apetecia mesmo uma cervejinha. Enfim, cada um, olha, o Bruno diz que sim. Então, cada um é tentado conforme a sua concupiscência. E pensando nisto, muitos de nós achamos que o pecado, ele dá-nos prazer. A Bíblia diz, o pecado gera morte, mas nós associamos sempre o pecado como o prazer. E não entendemos que a Bíblia nos ensina que na transformação, na conversão, aquilo que nos dava prazer quando nós éramos das trevas, vai nos dar agora nojo. Não prazer. Alguns pensam que ser cristão é o quê? É controlar os meus impulsos. É estar sempre em tensão, porque Deus não me deixa fazer nada do que eu gosto. E como eu gosto de estar em festa, gosto de cometer excessos, gosto de ser um mandrião no trabalho, gosto de roubar o meu chefe, mas a Bíblia não me deixa ser assim, eu tenho que controlar os meus prazeres. Isso não é arrependimento. Porque a Bíblia diz que nós vamos ter domínio sobre o pecado. Arrependimento é chegar a odiar o pecado. Significa aquilo que eu fazia, agora como Deus o condena e mudou a minha natureza, eu agora odeio o que eu antes fazia. Eu odeio o que antes fazia. O que Ezequiel está a dizer é, vamos chegar a esse ponto. Vai chegar o tempo em que nós vamos ter desejo, prazer nas coisas de Deus. Imagina, quando tu pensares, hoje é domingo, vou à igreja ouvir a palavra de Deus e estás contente. Agora ainda não acontece assim. Agora pensas, é domingo, lá tenho eu outra vez que ir à igreja, porque senão Deus não gosta de mim. Não é assim. Não é assim. Um dia tu vais dizer, eu podia estar na praia, eu podia estar a fazer outra coisa qualquer, mas dá-me prazer as coisas de Deus. Pelo menos o salmista o que diz é, terei prazer na lei de Deus de dia e de noite. Hoje tens prazer a ver a 5ª temporada de não sei do que na Netflix. Amanhã dizes, olha, tenho uma horinha livre. O que é que vou fazer com o meu tempo que me dá prazer? Já sei, vou orar e vou ler a Bíblia por prazer. O que a Bíblia diz é que um dia isso vai acontecer. E não só não vamos gostar de fazer coisas que Deus condena, como vamos passar a gostar de coisas que Deus gosta. Então Deus diz, vai à igreja, porque deves amar os teus irmãos. E tu ainda não amas os teus irmãos, e não falas com ninguém, e não conheces os nomes das pessoas aqui, e não sabes quantos filhos têm, não sabes de que país é que vêm, não sabes onde é que trabalham, não sabes nada. Mas dizes, eu amo os meus irmãos. É um amor ainda muito esquisito, que queres que eu te diga, esse amor é muito estranho. Mas não faz mal. A ideia é crescer. E não só vamos odiar o que Deus odeia, vamos passar a amar o que Deus ama. Então a ti não te vai importar
Dar a tua vida pelos teus irmãos, porque tu dizes, o meu Senhor ama este que está aqui, este que está aqui, este que está aqui. Há uma mudança no nosso coração. Vamos passar a odiar o pecado. E gosto de trazer sempre esta questão. Porque o diabo é tão sujo, por exemplo, com a pornografia, que eu não entendo como é que nós ainda conseguimos tirar algum prazer da pornografia. Faz muita confusão. Porquê? Porque o Espírito Santo colocou em mim um ódio pela pornografia. Eu tenho ódio. É uma coisa que até hoje até já estou arrepiado. Nós estamos enganados. Nós achamos, qual é o mal, Fábio? É carregar aqui num vídeo, pá, é uma fraqueza que eu tenho, uma debilidade, depois eu oro e Deus perdoa-me. E no fim de contas dá-me uma sensação de prazer. Alguns estão enganados com a pornografia, que a pornografia é um escape para pecados maiores. O que significa o quê? Por exemplo, tu tens um pecado com o alcoolismo. E tu dizes, caí outra vez. Como é que eu vou animar a minha alma? Pumba, com pornografia. Alguns têm vício com o jogo online, que ninguém fala disto, mas é brutal. Perdem dinheiro, sentem... É como se fosse a droga. E o que é que dizem a seguir? Bom, vou ver um videozinho, vou aliviar pornografia. Não sei porquê, mas a pornografia é um escape para outros pecados. Pelo menos nas pastorais é o que eu tenho percebido. Okay? A pessoa peca e, como se sente mal porque pecou, vai-se aliviar, distraindo-se com a pornografia. Qual é o problema da pornografia? Que muitos casais... Eu sou surpreendido com cada coisa. É o privilégio que eu tenho de poder falar com muita gente. Também encontro casais cristãos que, para apimentar a sua relação, veem pornografia juntos. E claro, diz, qual é o problema? Se estamos os dois juntos, não estamos a trair ninguém. Sim, Jesus diz que é por olhar, ou diz que é por tocar. Não. Diz que se olhamos para alguém que não é o nosso esposo, já estamos a cometer adultério. Se olhamos e desejamos, já estamos a cometer adultério. Ok, então o que é que acontece com a pornografia? A pornografia é uma indústria asquerosa, nojenta, que usa as pessoas de todo o tipo e funciona desta maneira. Vou-vos explicar. Tu vais ao teu computador, clicas num vídeo. A indústria diz, tenho 20 bilhões de cliques neste tipo de vídeo. Vou procurar este tipo de pessoas. E o que acontece com a pornografia? Normalmente as pessoas que são viciadas em pornografia vão ter que, dizem eles, subir o nível, para mim é baixar o nível. E cada vez querem coisas mais reais. E hoje calhou-me aqui o Samuel com esta história. Mas não faz mal, aprende já. Ok? Coisas mais reais. Então, que mais reais significa o quê? Que não sejam atores. O que é que essa indústria vai fazer? Vai raptar crianças. Sim, porque há pornografia infantil. Vai raptar crianças. Vai raptar mulheres. Vai prendê-las. Vai-lhes tirar os passaportes. E tu estás a consumir vídeos, não de pessoas que, porque toda a gente diz, não, estão aí porque querem, ganhem o seu dinheirinho. Não é verdade. Investiguem. São presos, são escravos. E tu, sentadinho na tua secretária, a curtir o panorama. Tem que te dar nojo. Porque se fosse a tua mãe, a tua filha, o teu filho, tem que te dar nojo uma coisa destas. E quando te der nojo, tu fechas o teu computador e dizes, eu não vou ver mais esta porcaria. Tem que te dar nojo. Porque, efetivamente, é uma indústria terrível. Eu nem vos vou dizer os números de raptos de crianças, porque quem temos filhos, pomos já uma trela nos nossos filhos. Todos os anos desaparecem milhões de crianças. Milhões de jovens. E acham que é para quê? Para ir trabalhar nas obras? Então, como cristãos, abramos os olhos. Abramos os olhos. E tem que nos dar... Até já virei a tablet, já estou a ver isto tudo ao contrário. Porque, tem que nos dar nojo este tipo de práticas. Nojo. Odiar o pecado. E tens que arranjar estratagemas para lutar. Eu conto-vos sempre o meu. O meu era dormir com a minha Bíblia. Alguns nem Bíblia têm, portanto, enfim. Bíblia é isto, não é isto. Alguns dizem, dormir com a minha Bíblia. Sim, Fábio, eu durmo com o telemóvel todos os dias. Eu sei, mas isso não é a mesma coisa. Porque aqui, para além de Bíblia, tens outras coisas. Eu dormia com isto. E pensava, durmo com isto, não vou pensar em mais nada, não vou profanar a Bíblia.
Era o meu pensamento. Eu dormia assim. Arranja um método. Mas larga essa porcaria. Larga. Porque é um nojo. É um nojo. Há muita gente que sofre com isto, acreditem. Dentro da igreja, não estou a falar de fora. Dentro da igreja. Mas também vamos passar a amar coisas que Deus ama. Por exemplo, Deus ama a família. E tu és uma pessoa que não queres ter família, queres ser livre, queres conhecer o mundo. Mas como vais odiar o pecado e tudo o que o mundo promove, tu vais passar a amar coisas que a Bíblia ensina. Amar os teus filhos, que ainda não tens, mas vais ter. Amar a tua família. Vais entender que o teu papel é muito mais do que conhecer o mundo. Que se fores pela eternidade e governares com Cristo, conheces o mundo na mesma. Pelo menos é nisso que eu me apoio. Eu quero conhecer o mundo, adoro viajar, adoro conhecer coisas novas, mas amo mais a minha família. Porquê? Porque a Bíblia ensina assim. E quando tu, como cristão, vês os filhos como estorvo, porque não podes conhecer o mundo, tu não amas o que Deus ama. Amas o mundo. Sexta característica. Sentir dor pelo pecado. Ou seja, tu já vês o pecado hediondo. Também dei o exemplo lá que funcionou muito bem. Por exemplo, para mim dá-me nojo que alguém coma macacos do nariz. Quem come macacos do nariz não sente nojo. Mas pronto, eu, quando vejo alguém comer macacos do nariz, sinto nojo. Dá-me asco. Então pensa uma coisa que te dá nojo e diz, isso para mim é o pecado a partir de agora. Fábio, não, mas tu não sabes como é que é o meu namorado. O meu namorado, ele é irresistível. Pois pensa no que te dá nojo. Pensa em macacos no nariz. Olhas para ele, macacos no nariz. Pensa em qualquer coisa que te dá nojo. Há pessoas que lhes dá nojo quando alguém vomita no carro. A mim é os macacos. Macacos é que... Okay? Visto que eu com o Jacob, não me, na boa, para mim deu igual. Mas se calhar se estivesse a ver o miúdo a comer macacos... Então pensa em algo que te dê nojo e diz, isto para mim é o pecado. Mas o pecado dá prazer. Dá-te prazer comer macacos? Dá prazer comer vómito? Dá? O cão come vómito, diz a Bíblia. E o cão volta ao vómito, mas nós não. Pensa no que te dá nojo e quando fores praticar o pecado não digas, eu não consigo resistir. Não diz, o quê? Vou hipotecar a minha vida 20, 30 anos por causa deste pecado com este serigaito? Não. Vou hipotecar a minha vida por causa de um momento de prazer. Vou estragar a minha dieta, que vou tão bem há não sei quantos meses, por causa de uma fatia de chocolate. Alguns de vocês dizem, não. E outros, como eu, dizem, por amor vou comer esta fatia de chocolate. Não é? Por amor passamos aqui a vida toda a comer doce. Enfim, parabéns àqueles que têm uma boa vontade. 6, uma vez por semana, diz a Luzia. Sexta característica, sentir dor pelo pecado. Esta característica eu encontrei no apóstolo Paulo, em Atos 17, 16. O Paulo, quando chegou à cidade de Atenas, diz o texto, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Nós conhecemos o Paulo, aqueles que já conhecemos alguma coisa da Bíblia, como alguém que lutava com o pecado de forma terrível. E alguém que era sincero perante o pecado. Ele dizia, as coisas que eu quero fazer, eu acabo por não fazer. As coisas que eu não quero fazer, eu termino a fazer. Quem me livrará deste corpo de morte? Esta batalha que há entre o espírito e a carne. Eu penso numa coisa, faço outra. Paulo lutava contra o seu pecado. Achava que o pecado era sumamente pecaminoso, que era grave, que o salário do pecado era a morte. Ele tinha consciência que o pecado era errado. Não só o dele, também o dos outros. E quando ele vê aquela cidade onde ele ia começar a evangelizar, que estava cheio de idolatria, significa cheio de estátuas por todo o lado, o seu espírito, diz a Bíblia, o seu espírito se revolta
Não contra as pessoas, mas contra a idolatria. Dizer como é possível as pessoas estarem a sofrer. Porque se o pecado mata, quando nós vemos alguém com a idolatria, que é pecado, e que Paulo diz em 1 Coríntios que os ídolos são demónios. Demónios são seres espirituais inteligentes que atormentam a vida das pessoas, causando doenças, causando loucura, causando frieza espiritual, que não nos deixa ver o Evangelho. Isto são os demónios. E o Paulo sentia tristeza, dor por estas pessoas. Dor pelo pecado que estas pessoas tinham, tristeza por cada pecado, porque conhecia as suas consequências. E tu e eu, para que o nosso arrependimento seja genuíno, nós temos que sentir dor pelo pecado. Podes sentir nojo. Não é dor só quando pecas, porque quando nós pecamos, nós falhei com Deus, como é que é possível? Não, mesmo quando não pecas, tu saberes, e este trabalho pastoral acontece muitas vezes, tu sabes que a pessoa está a escolher um mau caminho. Tu dizes, não vais por aí. Nós já vimos esse caminho. Sabemos o que isso vai dar. E a pessoa responde, eu é que sei. Eu quero cometer os meus próprios erros. E alguns de vocês já estão connosco há tantos anos. E eu penso, continua a valer a pena insistirem nos vossos erros? Porque os conselhos que nós vos damos não são conselhos da minha própria autoria. Não sou eu que me levanto e digo, olha, deixa-me lá dizer como é que a Anísia tem que guiar a sua vida, ou a Regina tem que guiar a sua vida. Os conselhos que nós vos damos são baseados na Bíblia. E o Paulo sentia dor pelo pecado. Nós sentimos dor pelo pecado? Ou aligeiramos tudo? Nós muitas vezes discriminamos pelo pecado. Por exemplo, vemos um casal de homossexuais e ficamos todos arrepiadinhos. Como é que é possível? Como é que é possível? Mas depois a tua amiga ou o teu amigo vai a casa com o namorado do qual não são casados e tu nem te lembras que eles estão em pecado. Nem te lembras. Porque para ti, coisa mais normal da vidinha. Nós discriminamos pelos pecados. O Paulo sentia tristeza. Como é que é possível esta gente não ver o Evangelho? Mas não foi só o Paulo que sentia tristeza. Também Jesus, quando olhou para Jerusalém e ver que Jerusalém estava cheia de pecado, não reconhecia que Jesus era Deus, também pela sua idolatria, pela sua rebeldia, por fazerem um Deus à sua imagem, na cabeça deles, o Deus que tinha promovido o dia de descanso, não podia curar no dia de descanso. Mas onde é que isto faz sentido? Jesus perguntou-lhes, olha, no dia de descanso, no Shabat, que algumas Bíblias traduzem para sábado, é lícito eu fazer bem ou fazer mal? O que está a dizer a Jesus é, olha, no dia de descanso eu não posso ajudar as pessoas, na vossa opinião? Vou dar-lhes imensos exemplos, porque uma das razões pelas quais quiseram matar Jesus foi porque ele curava no sábado. Não porque ele maltratava alguém no sábado. Como nós podemos criar um Deus que não é bíblico? Para os judeus, se Jesus curava no sábado, ele era o príncipe dos demónios. Jerusalém estava numa idolatria brutal. E diz Lucas 19, 41, 42. Quando ia chegando, vendo a cidade, estamos a falar de Jesus, Jesus chorou. Quando Jesus olhou para Jerusalém, nesta cegueira espiritual e no sofrimento que isso ia produzir, Jesus chorou. E dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Paulo e Jesus, ao verem o pecado na cidade, sentem tristeza. Vocês podem imaginar o nosso Deus olhar para o pecado e chorar? Não chorar porque tu lhe falhaste. Quando Pedro falhou com Deus, acho que é o Evangelho de Lucas que dá um pormenor que os outros não dão. Diz, e Jesus, quando Pedro negou,
Jesus olhou para Pedro. E o olhar de Jesus para Pedro não foi: Pedro, falhaste-me. Não, porque ele tinha dito: tu vais-me falhar. Foi: Pedro, que dor pelo que tu estás a passar. Mas eu estou contigo. Quando diz aqui Jesus chorou, não é de decepção. Ele sabe. Ele chora perante os nossos pecados porque sabe o que nós vamos sofrer com eles. O que ele está a dizer à cidade é: se tu soubesses o que vem sobre ti. Se tu soubesses a destruição que vem sobre ti por causa do pecado. E Jesus chora. O nosso Deus ressuscitou Lázaro. E diz a Bíblia que chorou. Porque a morte no ser humano, ao nosso Deus, produz dor. Imaginar, ele sabia que Lázaro ia morrer, sabia que ia ressuscitar Lázaro, e ainda assim chorou. Porque o pecado em Jesus produz dor. E em nós? A seguir peço perdão. Se tu não sentes dor pelo pecado, mesmo antes de o cometeres, ou noutras pessoas, quando tu vês alguém que pecou, tu não deves sentir yes! Porque eu disse-lhe que Deus é justo, e Deus é fogo consumidor, e Deus não... Tu deves olhar e dizer: como é que é possível? Como é que é possível? Nós avisámos, nós tentámos, nós ajudámos, e está a sofrer horrores por causa do pecado. Se nós não temos este tipo de coração sensível, nós não temos um arrependimento genuíno. Sempre nos vamos apoiar na lei para destruir as pessoas. Uma das coisas que os meus pastores me ensinam, e eu vejo que é assim: o pecado a nós não nos pode escandalizar. Nós não estamos para dizer: como é que este homem foi fazer isto? Tendo família, tendo filhos. Não. O pecado a nós não nos escandaliza. Dói-nos. É diferente. Se nos escandalizar, eu não consigo ajudar ninguém. Isto é como um médico que está nas urgências e não pode ver sangue e, isto para mim é muito difícil. Então sai daí. Sai daí. O pecado a nós não nos pode escandalizar, não importa o que tu fizeste. Se tens arrependimento, és bem-vindo. Sempre, porque é assim que Deus trabalha e é assim que nós temos que trabalhar. Tu e eu temos que sentir dor pelo pecado. Dor de verdade. E isso significa que tens um arrependimento genuíno. Se nós não sentimos dor, não temos sensibilidade ao Espírito Santo. Última característica. 7ª. Decidir não pecar mais. Isso vai demonstrar que o arrependimento, ele é genuíno, e não só genuíno, ele é efetivo. Diz Romanos 6, 12 a 13. Não reine, não governe, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Onde é que reina o pecado? No corpo. De maneira que obedeçais às suas paixões. As paixões do corpo, não do espírito. Se obedecêssemos às paixões do espírito, era maravilha. Quando o espírito diz assim: vai orar, tu obedecesses, fantástico. Vai perdoar o teu irmão, tu obedecias, fantástico. Não, é não obedecer aos desejos do corpo, às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Ouviram bem? Não oferecer os nossos membros ao pecado. Significa não estar presente para pecar. Quando for para pecar, tu não vais. Mas são meus amigos. Escolhe melhor os amigos. Tu não vais. Nós fomos convidados para um casamento, pessoas que não são da nossa igreja ainda, e estamos num grupo de despedida de solteiros. Vocês podem imaginar a lista de coisas que eles querem fazer? Paintball, fantástico. No grupo deles escrevi logo. Nos homens escrevi logo. Antes deles, sabes quando aparecem os 3 pontinhos? A malta toda a escrever ideias. Eu mandei logo. Paintball, contactos, fotos tuas, não, fotos nossas, e disse: isto é fixe. E vamos fazer paintball. Não vamos porque eu não vou poder ir, mas eles vão. Nem vou e dei uma boa ideia. O que é que vos parece? Boa. O grupo das mulheres está mais complicado, porque estávamos no redil e elas escrevem muito depressa, enfim, está uma lista muito grande. Mas a Soraya já conseguiu resolver.
290 mensagens para decidir onde é que vai ser a despedida de solteiro e o que é que vão fazer. Não vos vou dizer o que é que vão fazer, está aqui o Samuel. Não é o que é que vão fazer, o que é que sugeriam. Ok? Perdão. O que é que sugeriam? Convites para pecar. Convites para pecar é o que é. Sim, porque para nós o casamento é uma festa, para o mundo o casamento é uma oportunidade legal porque outra vai casar, eu vou fazer o que nunca posso fazer. No final de contas é uma despedida de solteiro. Os cristãos não fazem as coisas assim. Quando nós dizemos despedida de solteiro, significa um momento para estarmos juntos e nos divertirmos. Não desculpa para pecar. Ok? Também está esclarecido mais um ponto. Muito bem. Diz aqui, mas... como instrumentos de iniquidade. A seguir a segunda parte. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Significa, tu morreste com Cristo e vives uma nova vida, então agora oferece-te a Deus. E oferece também os teus membros. A Deus. 2 vezes diz, a Deus, a Deus. Não outra coisa qualquer. Como instrumentos de justiça. Família, isto é o mais evidente. O arrependimento manifesta-se como mudança de vida. Por isso alguns nos acusam e dizem, aquele é cristão e faz tudo igual. Por isso eu não vou à igreja. Bom, em alguns casos estão a ser injustos porque ainda não nos deram o tempo de conversão, e em outros estão a ser super justos e corretos porque nós não nos arrependemos, não mudamos o nosso estilo de vida, não somos diferentes. Quando o Paulo diz uma coisa que eu gosto imenso, ele diz, aquele que roubava, não roube mais. Mudança de vida. Mas continua dizendo, e trabalhe. Uma mudança ainda maior. Não só não rouba, mas também trabalha. E depois ainda diz a seguir, e do que trabalhou, do que recebeu, dê a quem não tem. É que a Bíblia, o que ela propõe, o Espírito Santo o que nos propõe, é uma mudança de vida completa. Não se trata apenas do roubava e já não roubo mais. Vai mais fundo. Tu eras um ladrão que te aproveitavas dos outros. Agora, não só não és ladrão, como trabalhas e és tu a solução para os outros. Isto é uma mudança completa de vida. Isto não precisas de ver anjos no céu a cair, nem falar em línguas. Não, isto é o poder do Evangelho. Tu eras de uma maneira, hoje és a mesma pessoa, não tiveste amnésia, o que tiveste foi uma mudança de vida. E tu dizes, o que é que aconteceu ao Bruno? Ou o que é que aconteceu ao Samuel? Ou o que é que se passa? São os mesmos, mas fazem tudo diferente. Arrependimento. Mudança de vida. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Diz a Bíblia que não devíamos apresentar os nossos membros para fazer o mal. Que devíamos apresentar os nossos membros significa o corpo, para coisas de justiça, instrumentos de justiça, e que devíamos decidir viver para Deus. Das coisas que me faz confusão, ou que me dá até alguma vergonha, é saber que há pessoas que não são cristãs, não têm o Espírito Santo, que nos dá domínio sobre o pecado, mas mesmo assim, na sua alma, têm mais domínio do que nós cristãos. Há pessoas que não nasceram de novo, mas têm uma vontade tão firme. Significa, propõem uma coisa e vão até o final, aconteça o que acontecer. É dieta, é dieta. É para ficar com o corpo fitness, é para tirar um curso, tiram. Não importa se estudam à noite, se têm filhos, não. Eu quero fazer este curso. E tu, cara? Vocês conhecem pessoas assim ou não? Uma vontade super firme. Então nós, como cristãos, tendo o Espírito Santo, porquê é que não somos tão firmes com o pecado? Porquê é que não decidimos hoje e diz assim, o pastor disse-me que a pornografia é uma indústria de nojo. Eu vou chegar à minha casa, vou mandar o meu computador pela janela. Hoje ninguém sai para a varanda, está bem? Não vai algum computador voar. Vou mandar o computador pela janela. Alguma vez me disse, eu afoguei o meu computador. Eu nem queria acreditar. Você afogou o computador? Sim, pulo debaixo de água. Faz o que tiveres que fazer. Mas faz. Tem essa vontade firme e dá-te vergonha de dizeres como é que este que nem conhece Deus é mais firme que eu. Disse que ia acordar cedo, acorda cedo. E eu não chego cedo a lado nenhum. O que é que se passa comigo? Então,
para que saibas que o arrependimento é genuíno, a decisão é firme, decide não pecar mais. Jesus, perante aquela mulher, disse: eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Paremos de dizer constantemente: não, toda a gente peca, não, é normal pecar, que é o que toda a gente me responde. Toda a gente peca, Fábio, o que é isso? Não. O que estamos a fazer na nossa mente é suavizar uma coisa que Deus diz é um cancro espiritual. Este também é o meu. Mais pequenino, não? Então vamos nos pôr de pé, vamos ler este versículo de Pedro. 1 de Pedro. Isso, vamos nos pôr de pé com uma decisão firme. Eu vos vou convidar hoje a que decidam não pecar mais de verdade. De verdade. E se por alguma razão escorregarmos, que tenhamos a mesma confiança que tinha o João, que dizia: os que somos de Deus não pecamos. Não estamos na prática do pecado. Não quisemos pecar. Estávamos lá por engano. É a diferença. Apanharam-nos de surpresa, apanharam-nos desprevenidos. Mas o que quer pecar não quer apanhar desprevenido. Ele vai lá de propósito. 1 de Pedro 1:15 diz: por isso, não vos dei a música, pois não? Põe aquela Só Tu És Santo da morada, depois de eu falar. 1 de Pedro 13. Não é só o 15. Este é o 15. Do 13. Vamos ao 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Sede sóbrios. E esperai inteiramente na graça. O que o Pedro está a dizer é: sejam exemplares, sóbrios, aprendam a esperar na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não rebeldes à palavra de Deus. Não vos amoldeis às paixões que tinham passado anteriormente na vossa ignorância. Ignorância. Não vos amoldeis, não tomem as mesmas formas das paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Alguns são tão ignorantes que parece que não sabem como é que se fazem os bebés. São tão ignorantes. E dizem: eu não sei como é que isto foi acontecer. Sério. Só há uma maneira. Só há uma forma. E vejo miúdas, porque para mim vão ser sempre miúdas cristãs, com filhos fora do matrimónio, com vidas totalmente distintas do que nós desejaríamos para elas, porque foram ignorantes. Somos muito ignorantes. E alguns, para taparem o próprio pecado, o que fazem é cometer abortos. Porque não conseguem aguentar, não ter esta vida de pecados. Ignorantes. E os mais valentes, que obedecem à palavra de Deus e não cometem os abortos, vão ser mães solteiras. Vão ser pais desgraçados. Estão a ser ignorantes. Há um pecado que não é que seja mais pecado que os outros, mas o Paulo diz que é contra o próprio corpo, que é o pecado da fornicação. Eu estou a insistir muito neste pecado em específico porque parece que é aquele que mais tenta as pessoas e é aquele que produz maior destruição não só nas nossas vidas, mas nas nossas famílias. Satanás de vez em quando traz um pensamento à nossa cabeça e diz: olha, é só uma vez, não tem problema.
a tua esposa não vai saber. Não sejas ignorante. Isso era da vida passada. 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque Ele é santo. Jesus é santo. Não tem sombra de pecado. Soube andar no mundo sem pecar nunca. Irou-se, chateou-se, decepcionou-se, chorou e nunca pecou. Não seria melhor nós pensarmos que, como cristãos, quando Jesus disse: vai e não peques mais, Jesus não mentiu? Há a possibilidade de conseguir fazê-lo. Ou Jesus mentiu àquela mulher, disse: vai, não peques mais, mas ela não sabe que vai pecar todo o santo dia, porque ninguém pode contra o pecado. Alguns cristãos ofendem-se quando eu digo: vai, não peques mais. Mas é uma instrução bíblica: não peques mais. Porque pecar é morte, é cancro, é um nojo, é destrutivo. Não te associes com as obras das trevas em nada. Não andem em julgo desigual em nada. Não se juntem em nada com aquilo que são trevas. São instruções bíblicas, porque Ele é santo. E nós queremos ser santos. Por isso a Bíblia diz: apresentem as vossas mãos santas ao Senhor. Eu vou-te convidar a que levantes as tuas mãos, a que reconheças que com estes membros pecamos, falhamos contra Ti, Deus. Porque o pecado não esteve só no meu pensamento. Eu pratiquei o pecado, Senhor. Porque pequei na imoralidade sexual, porque pequei na desobediência à Tua palavra, porque sabendo fazer bem fiz mal feito, Senhor. Pequei porque cedi-me na disciplina dos meus filhos e não o disciplinei corretamente, senão que maltratei-os, Deus. Pequei, falhei contigo, falhei contra os céus. Mas estou a apresentar as minhas mãos, Senhor, para te dizer: eu não quero pecar mais. Eu não quero falhar mais. Eu quero ter uma vida santa. Eu sei que já ouvi isto milhares de vezes. É que a minha carne me diz que é mais confortável pensar que vou pecar amanhã do que desafiar-me a abandonar o corpo de morte. Desafia-te. Larga o pecado. Procura ter uma vida irrepreensível diante dos outros, diz a Bíblia. O standard é muito alto, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que é santo, 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 e que intercede todos os dias por nós junto do Pai. Não é por falta de oração de Jesus, é por falta de oração daqueles que estamos neste lugar. Jesus intercede todos os dias. Jesus defende-nos do acusador dos irmãos. Sempre que Satanás levanta para dizer: Jesus, este não devia ser salvo, Jesus diz: ele crê em mim, e decidiu afastar-se do pecado. Mas vamos cantar que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é justo. É que o Teu Espírito Santo, Senhor, toque os nossos corações para passarmos de pessoas que têm prazer no pecado para pessoas que odeiam de morte o pecado. Como dizia o Paulo, ainda não lutamos até ao sangue contra o pecado. Não vamos ter que o fazer, porque Jesus o fez por nós. Derramou o seu sangue pelos nossos pecados.